E para começar, eu tenho uma pergunta bem ampla. A gente deve gastar uma boa parte do podcast discutindo essa pergunta e também as reminiscências das respostas de vocês, que é sobre cenário em 2026. Eu queria saber o que vocês têm na cabeça que deve acontecer. E aí, falando de tudo, política, mercado, podem colocar Brasil, exterior, fique à vontade. Legal, sobre cenário, tem uma distinção que eu acho relevante de fazer, é que boa parte dos livros sobre finanças são escritos baseados na história americana. E os Estados Unidos ele tem uma série de vantagens estruturais que acabam fazendo eles serem um pouco diferentes do que os outros países no mundo são. Esse tipo de approach que o Warren Buffett tem acaba funcionando particularmente bem para lugares que têm as características que os Estados Unidos têm. No Brasil, não é bem assim que a banda toca. O Brasil ele é um lugar que é particularmente volátil, aqui sacode para burro, e ele é particularmente cíclico. Então, aqui é muito comum você ter períodos de sofrência prolongados, onde você tem 3, 4 anos que está todo mundo com uma sensação muito ruim, e de tempos em tempos dá um baita tiro para cima, que na maior parte das vezes surpreende a média das pessoas. Que é sorte, geralmente. Tem um elemento de sorte que é presente em tudo que a gente faz, mas tem um elemento que é incomum nos mercados de alta brasileiros ao longo da história. Ao longo da história, quando os fatores dólar no mundo, valuation e política, Brasília, se alinham, isso ajuda a entender os tiros para cima que às vezes acontecem aqui no Brasil. Tem alguns exemplos históricos que ajudam a ilustrar isso. O primeiro deles foi 2002, 2003. Em 2002, a China entra na Organização Mundial do Comércio e os Estados Unidos começam, naquela época, o Greenspan para cortar os juros. A combinação dessas duas coisas faz o dólar ficar fraco no mundo. Naquele momento, o valuation, o ponto de partida, ele era disfuncional, porque aqui no Brasil as pessoas estavam com muito medo de default da dívida externa. E, no final do ano de 2002, o então presidente Lula ele assina a carta ao povo brasileiro. No ano de 2003, o EWZ, que é a Bolsa do Brasil em dólares, acabou subindo mais de 100%. O segundo exemplo histórico é o período de 2008 e 2009. De novo, os mesmos padrões acabam aparecendo. Em 2009, os Estados Unidos começa com o processo de quantitative easing e a China faz expansão de crédito. A combinação dessas duas coisas fez o dólar ficar fraco no mundo. O ponto de partida, o valuation aqui no Brasil, ele era disfuncional por causa da grande crise financeira de 2008. E, em Brasília, naquele ano, o Brasil ele ainda era investment grade. Houve uma mudança de política econômica em que passou a fazer expansão fiscal. A combinação dessas três coisas fez, no ano de 2009, o EWZ novamente subir mais de 100%. A terceira vez, que é mais recente, que as pessoas têm mais fresco na memória, foi o período ali de 2015 e 2016. Em fevereiro de 2016, teve o Xangai Accord entre a China e os Estados Unidos, onde eles combinaram de desvalorizar o dólar no mundo. O ponto de partida era um ponto de partida onde o valuation era disfuncional por causa da grave crise econômica que o Brasil vivia no ano de 2014 e 2015. E, em março daquele ano, a presidente Dilma foi empichada. No período de 2016 e 2017, novamente, o EWZ subiu mais de 100%. E esses exemplos ajudam a entender a importância de fatiar o problema macro entre dólar no mundo, valuation e Brasília. Quando você fatia desse jeito e começa a tentar desenhar possíveis cenários para o ano que vem, o que a gente está vendo de uma forma simplificada lá na Dália? A gente vê o presidente Trump, desde que assumiu, perseguindo uma política de dólar fraco no mundo. Você vê isso mais claramente, por exemplo, no euro, que saiu ali de 1,05 para 1,17, que é onde ele está hoje, mas você também vê efeitos secundários disso que são incrivelmente relevantes. Um dos efeitos secundários da política de dólar fraco que o presidente Trump está perseguindo é o ouro está a 3.900 dólares. Um segundo efeito é o Bitcoin está a 123 mil dólares. Quando você pega e olha o ponto de partida, o valuation, esse talvez dos três vetores principais seja o que é mais senso comum. Aqui no Brasil, o valuation, o ponto de partida, é um ponto de partida disfuncional. Em que sentido? O Selic está 15, a NTNB está 7,5. E
Uma tecnicalidade, talvez mais interessante, é olhar o spread da NTN-B para o juros real americano. Esse número hoje orbita na ordem de grandeza de 6,5. É alto para burro. E o terceiro aspecto é o aspecto de Brasília. A gente pode entrar mais em detalhes e debater, mas ano que vem vai ter uma eleição aqui no Brasil para presidente e está com uma baita cara de que pode cair no colo da direita. Dólar fraco, valuation disfuncional, transição política. Quando essas coisas acontecem no Brasil, é bom prestar muita atenção. Esse ano, o EWG já sobe 37%. A gente já está num bull market. Bom, legal, Zé. Gostei do começo do papo. Vou tentar dar uma continuidade aqui. Deixa eu falar dos lados tentar dar alguns corolários, algumas comparações com o que o Zé falou, né? A gente aqui no Brasil, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem uma noção aqui que o mundo de investimentos é o Brasil, o que a gente é muito grande em relação ao mundo. A gente não é nem 1% do mercado global, vocês sabem disso, já deve ter estudado isso com o Perini perfeitamente. Tá? Deixa eu dar alguns dados também para complementar o Zé. A gente está no mesmo lucro por ação no EWZ aqui no Brasil em 2025 que a gente tinha em 2007. Quer dizer, a maioria de vocês aqui, eu acho que não tem 18 anos de investimento. Não alguns mais de cabelo branco, alguns sem cabelo como eu, mas não parece que a maioria tem 18 anos de investimento. O que quer dizer que se você tivesse comprado 18 anos atrás, quiçá 20, eu não sei exatamente o número, quem sabe faz ao vivo tem essas coisas, né? Eu não lembro quando foi que o EWZ bateu exatamente o lucro que tem hoje, mas foi 18 ou 20 anos atrás. Você não teria tido crescimento de lucro nenhum. Seria mais ou menos o trabalho de Sísifo. Lembra Sísifo, aquele que até o Camus falava, né? Que é aquele cara que levantava a pedra até o topo do monte para a pedra cair de noite. Ele acordava de manhã, levantava de novo até o topo do monte para a pedra cair novamente. O cara que investe aqui no Brasil, ele tem um pouco desse sentimento de Sísifo, entendeu? Porque vocês aqui, o Zé falou, vamos falar. Desde que vocês se conhecem como gente, a Bolsa Brasil se representa por Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Ambev. Todos vocês aqui, vocês não conheceram o tempo da Telebrás, vocês não conheceram aquele passado mais longínquo, um ou dois aqui, talvez. Mas a agonia do Brasil. E aí você tem esses movimentos de sístole e diástole muito agressivos, que o Zé falou, né? Porque, por vezes, se você olhar o EWZ, desde aquela máxima dele ali, se não me engano, foi quando, Zé, 2007, né? Eu não me lembro quando é que foi a máxima. E aí, dali para lá, é um serrote, né? É um serrote para baixo, né? Porque ele vai fazendo um triângulo para baixo, e a esperança de todos nós brasileiros no momento é que esse eterno triângulo que ele faz para baixo, em algum momento rompa para cima e a gente tenha um processo de criação de riqueza novamente no Brasil, né? Porque o problema que a gente tem no Brasil, eu volto a falar, não é o fiscal, o problema do Brasil é schumpeteriano. O problema do Brasil é a falta de destruição criativa, o problema do Brasil é a falta de produtividade. Eu gravei um vídeo sobre produtividade, está no nosso canal. Deixa eu dizer, eu acho que eu e Zé temos muitas coisas em comum, tá? Por isso que a gente é tão amigo, gosta tanto um do outro. Nós somos pessoas que amam o estudo, amam o conhecimento, e se eu vim do Rio de Janeiro, peguei um voo para cá, para estar aqui hoje com vocês, é porque tem uma coisa messiânica nisso tudo, tá? Uma coisa de passar conhecimento, de passar informação e de querer aprender mais a cada dia, e a minha felicidade diária, além da minha família, é acordar no outro dia sabendo que eu sei mais do que o dia anterior. Então tem muita coisa que a gente vai passar aqui para vocês. No canal ali da Quineia, se vocês forem no Quineia Investimento, tem muito vídeo que eu chamo de educação financeira. O que é educação financeira? É tentar passar essas informações para vocês e fazer vocês melhores investidores. Tá? Então, começo do Brasil. Você está eternamente parado no mesmo IPS. Tá? Lá fora, o que você tem? Ao mesmo tempo, a agonia do brasileiro é o seguinte. Enquanto a EWZ fez a máxima em 2007, tá? E a gente está lutando contra esse movimento de queda gradual, né, do EWZ, mesmo em termos de dólar nominal, o S&P no mesmo período subiu 10 vezes. Deixa eu repetir. Para um EWZ parado e para toda a agonia de você analisar Ambipar, Vale, Localiza, Renner, o S&P foi de 666 para 6.666, tá? Foram 10 vezes. Então, uma coisa que eu digo sempre em investimento para pessoas que estão começando a investir, escolher o teu beta é muitas vezes mais fácil do que ficar lutando pelo teu alfa.
Tá? Então, o Zé falou uma coisa importantíssima com relação ao Brasil. O principal preço que é disfuncional hoje no Brasil, minha opinião, não é a Bolsa. A Bolsa é barata no Brasil hoje por uma consequência da gente ter 7,5%, que seja, né? No dia que o podcast for ao ar pode ser um pouco diferente, mas vai lá, mais do que 7% na parte longa da curva. Se você tem mais de 7% na parte longa da curva, Perini ensinou vocês a fazer, Malu também a fazer essa conta, se isso contrai 200 basis points com uma duration de 20, você ganha 40%. Né? É fácil pensar por que uma eleição à direita hoje no Brasil te daria, além dos 40% que você teve no EWZ, mais 40%, porque 200 pontos de contração na B, né, e indo de 7,5 para 5,5, vamos dizer que esse é o caso, de 7 para 5, qualquer que seja o dado, você, ceteris paribus, não precisa nem ficar animado com os lucros, não, são 40% de retorno na Bolsa. E aí não seria 40%, queridos, porque o que aconteceria nesse momento é que as pessoas estariam alucinadas nas corretoras, né? Os crescimentos, as expectativas de crescimento aumentariam muito. E até a IPO, aquela fase da IPO, né, que não tem há muitos anos, a IPO é sobre um negócio que vai ser revelado no futuro, né? Aquelas IPOs que só tem a casca. Mas não seria 40%, vou chutar aqui, seria 60%, 70% de apreciação, se você tiver esse cenário de contração da B. Deixa eu dizer lá fora, tá? Porque o Zé falou bastante aqui de dentro. Falar uma coisa lá fora. O que está acontecendo lá fora, gente? Por que o EWZ subiu 40%? Por que o MSCI China subiu 40%? Né? Por que a Emerging Markets não estão muito longe disso em termos de elevação? Por que o ouro está subindo da maneira que está subindo? A gente tem 3 forças lá fora. Tá? Depois eu vou passar de volta a palavra para o Zé para a gente continuar trocando. Qual é as forças? A gente tem fluxo monetário e fiscal muito forte. Tá? O Brasil ali está rodando mais de 10% de déficit nominal, Estados Unidos 7%, França 6% e por aí vai. Tá? A velocidade fiscal do mundo é muito forte. As pessoas estão começando a olhar para as dívidas, e não é trade de mercado, as pessoas estão começando a olhar para as dívidas dos governos soberanos e dizer assim, cara, será que eu vou receber esse negócio mesmo? Tá bom? 15% de Selic no Brasil. Será que eu vou receber esse negócio mesmo? Será que isso vai ser pago para mim no futuro? Quando eu digo vai ser pago, eu digo vai ser pago em termos de ganhos reais, sem perda de ilusão nominal, né? Sem eu ser enganado de uma maneira ou de outra. Porque, gente, deixa eu falar aqui um pouco do lado do Brasil. Se você acredita que você vai ser pago, e se você acredita que daqui a 30 anos vai ter uma entidade chamada Brasil intacta, não precisa fazer viver de renda. Coloca tudo na B longa. Coloca tudo na B longa, tá? O máximo de duration que você puder, tá? Até o último dos seus dias, porque eu vou te dizer, nada dá 7%, você travar 7% real para a tua vida, isso não existe, nada dá 7% real. Aquela coisa wixeliana, né, do economista Wixel, que dizia a taxa de juros tem que ser proporcional ao retorno sobre investimento da economia, tá, que representa mais ou menos o crescimento nominal do PIB dessa economia. Tá? O Brasil não vai crescer 7% real, difícil. Tá? Os Estados Unidos não deve, nada no mundo deve crescer 7% real em 30 anos. A não ser que a AI seja um milagre enorme. Se você puder travar, se você acredita que você vai ser pago, trave. Se você não acredita, você está se juntando a várias pessoas que estão comprando Bitcoin, que estão comprando ouro, que estão comprando ações, que estão comprando ativos reais. E é por isso que, se você olha ao redor do planeta hoje, os ativos reais estão explodindo. Dá uma olhada. Não precisa ser gênio para fazer dinheiro hoje de ativos reais. É só comprar qualquer coisa que sobe. Comprou WZ, sobe. Comprou China, sobe. Comprou só a coitada da Índia que não sobe recentemente. Mas o resto tudo sobe. E eu acho que 2020, a pergunta que a gente vai ter em 2026 é muito nesse sentido. Você vai ter um Fed que deve continuar numa tendência de corte, você vai ter um Bacen que vai entrar numa tendência de corte. O fiscal, né, desde que se descobriu que o fiscal dá voto, bom, no Brasil você não vai reverter o fiscal até outubro, né? Nos Estados Unidos tão pouco, tá? Tem eleição nos Estados Unidos ano que vem para House, né, para a Câmara. A França luta, o governo fica disfuncional, mas não se corta gastos. Dentro desse ambiente, eu acho que é bem possível que você ainda tem uma expansão de preços de ativos reais. Não é os ativos reais que estão subindo, é o dólar que está caindo. O Brasil, eu nunca vi um rally da Bolsa tão silencioso. Gente, a Bolsa subiu 40% em dólar. Quem comemorou?
Ninguém. Eu não vi um cara aparecer, eu não vi nem o Perini aparecer ali no podcast comemorando, ninguém. Né? O pessoal da Nord, todos os influencers ali, economistas, ninguém apareceu para comemorar, cara. Então, é porque é parte de um processo maior, veio de um lado que as pessoas não esperavam. Tá? Eu acho que esse é o principal tema que a gente vai discutir ano que vem. Monetário, fiscal, se tiver algum... Porque ativos precisam só de 3 coisas para subir, tá, gente? 3 coisas. Precisam de valuations razoáveis, quer dizer, valuations que não sejam nosebleeding, que não sejam excessivas, tá bom? A segunda coisa que eles precisam é aumento de liquidez. Se você injetar liquidez, ativo real sobe, tá? Basta ver o Bitcoin. Valuation, alguma liquidez e algum crescimento. Não é muito crescimento, não. As pessoas pensam que o ativo real cresce quando a economia cresce muito. Não, a economia cresce muito, o Banco Central fica preocupado. Você quer que cresça na tendência.